A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos de volta com mais um momento com uma palavra, felizes por estarmos juntos mais uma vez, trazendo uma reflexão para as nossas vidas. Você que é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e divulgue a palavra de Deus com o maior número de pessoas que você puder, para que a vontade do Senhor se estabeleça sobre a nossa terra. Estamos de volta para falar sobre um assunto muito marcante na vida de todas as pessoas, que é a importância do perdão. Isso mesmo, a importância do perdão. Às vezes nós consideramos tantos assuntos importantes na vida, tantas coisas marcantes, mas não pensamos no papel fundamental que o perdão tem para as nossas vidas, porque o perdão, ele traz a possibilidade de reconciliação, o perdão, ele traz a possibilidade de se viver novos sentimentos, novas realidades em nossos relacionamentos, ele traz a possibilidade de nos tornarmos pessoas mais saudáveis, pessoas mais felizes, porque à medida que nós guardamos ressentimentos, mágoas dentro de nós, nós vamos adoecendo. E há quem diga que guardar uma certa quantidade de amargura, né, no coração e não perdoar quem nos causou o mal significa tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Só que a falta de perdão atinge mais o coração daqueles que não perdoam do que atinge a vida daqueles que deverão ser perdoados. Porque é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima. Então eu gostaria de trazer para a nossa reflexão a importância do perdão. Eu não sei se você vive essa realidade, ou tem vivido essa realidade na sua vida, ou já viveu. Tem alguém que precisa do seu perdão, tem alguém que você precisa perdoar, ou talvez até se perdoar por ter feito algo, por ter errado na sua vida, e às vezes você não está conseguindo dar um passo à frente, não está conseguindo deixar o passado para trás porque você está preso à falta de perdão pessoal ou perdão sobre outras pessoas que te atingiram, que te magoaram. Eu espero que depois dessa palavra você compreenda que é necessário perdoar, que você compreenda a importância do perdão e trabalhe isso na sua vida. O texto que nós vamos utilizar como base é um texto de Efésios capítulo 4, no versículo 32, que trata sobre essa necessidade de perdoarmos uns aos outros. E eu gostaria de trazer essa orientação, né, de acordo com uma palavra de Deus, falando que o perdão, ele evidencia uma necessidade mútua, ou seja, todos nós precisamos de perdão enquanto seres humanos. Precisamos perdoar, precisamos ser perdoados, para que a vida possa prosseguir, para que novos sentimentos possam brotar dentro de nós, para que a alegria volte a reinar na nossa face, para que a alegria volte a reinar em nossos corações, para que possamos ver a vida de uma forma diferente, para que possamos enxergar o outro de uma forma diferente, para que possamos enxergar Deus de uma forma diferente. Tanto é mútua essa necessidade, né? Ela envolve todos os seres humanos, que quando os discípulos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus os ensinou a orar. E um dos pontos ensinados por Jesus foi condicionar o perdão, né? Quando ele ensina aos seus discípulos dizendo assim: vocês devem orar dizendo, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É como se o perdão fosse uma mão dupla. Ele vai, mas ele também volta, trazendo uma cura, trazendo uma restauração mútua, trazendo uma atmosfera diferente para os nossos relacionamentos, para a humanidade, né, como um todo. O perdão, ele é essencial para uma vida comum, para uma vida mútua. Se você convive com alguém, e eu acredito que você conviva, o perdão é uma prática essencial para a alegria, para a saúde
desse relacionamento e da vida, porque o perdão, ele evidencia uma necessidade mútua, é como se Deus tivesse colocado essa necessidade na humanidade, no ser humano. E o próprio Deus, essencialmente, é um Deus perdoador. Em Cristo, Deus nos perdoa, em Cristo, Deus nos reconcilia com Ele. A cada erro que cometemos, a cada falha que cometemos, em Cristo somos reconciliados. Então, Deus está derramando essa porção sobre o seu coração neste momento. Uma capacidade de perdoar, uma capacidade de se auto-perdoar, para que a vida volte a caminhar, para que você continue, para que você prossiga reciclando os seus sentimentos e pensamentos. A segunda coisa que nós aprendemos é que o perdão ele gera uma oportunidade de conserto. Né? Através do perdão, nós podemos consertar, né? Nós podemos reiniciar, é o que o texto diz aqui. E até aprendemos que se não houver uma nova oportunidade, como é possível fazer diferente? Se eu não der uma oportunidade para o outro, se eu não me der uma oportunidade de fazer de novo, e o perdão ele é muito útil nesse sentido, porque perdoar é dar uma nova oportunidade, como eu vou viver algo diferente? Como fazer diferente? Quando Pedro perguntou para Jesus sobre quantas vezes devia se perdoar um irmão, Jesus falou para ele, ele perguntou assim, 7 vezes? Jesus falou, não, Pedro, 70 vezes 7. É lógico que nós não vamos perdoar e começarmos a contar quantas vezes já perdoamos a uma pessoa. Mas esse 70 vezes 7 dá uma ideia de abrangência, né? Até uma ideia de infinitude. O que Jesus estava dizendo era, quantas vezes for necessário. Não importa o que essa pessoa fez, não importa o grau, não importa o tamanho, não é, da ação realizada por essa pessoa contra a sua vida, ou não importa o tamanho do fracasso que você entrou, que você realizou, que você adquiriu, colecionou na sua vida. Você precisa se perdoar, você precisa aprender a se perdoar para poder prosseguir. Você precisa aprender a perdoar o outro para ter a oportunidade de se viver uma nova realidade. Sem perdão, eu vou viver sempre o velho, vou viver sempre o antigo, vou viver sempre o passado. O perdão nos dá a possibilidade de vivermos o futuro e de podermos degustar do presente. Quando não consigo perdoar, eu vivo apenas o passado. Isso é pouco. Deus não nos criou para vivermos apenas o passado. O passado ele nos ensina, o passado ele nos treina, mas o passado também precisa nos capacitar para vivermos coisas realmente diferentes. Perdoar é dar mais uma oportunidade de vivermos algo diferente. Eu queria que você aprendesse isso neste momento. Aprenda a perdoar para que você possa abrir muitas possibilidades de viver coisas novas, coisas que o Senhor, o nosso Deus, já preparou para a sua vida. É difícil, eu sei que é difícil, mas perdoar é uma necessidade. Se você quer viver algo novo, se você quer viver uma experiência nova, seja com alguém, ou com respeito a você mesmo, aprenda a perdoar. Em último lugar, nós também compreendemos biblicamente que o perdão recicla sentimentos. Nós temos aprendido que talvez o conhecimento não ocupa espaço dentro de nós, mas sentimento ocupa. Se você nutre seu coração com mágoa, você não consegue amar aquela pessoa. Se você nutre seu coração com a culpa, você não vai conseguir se autovalorizar. Você não vai conseguir se amar, você não vai conseguir se respeitar. Um sentimento não cede lugar para o outro. E o perdão, ele é fundamental, porque ele limpa o nosso interior, nos possibilitando vivermos novos sentimentos. A falta de perdão, né, ela gera uma amargura dentro de nós. E esse tipo de planta, né, vamos dar essa conotação, né, para a amargura, é uma planta que cria muitas raízes. A Bíblia fala, nos ensina que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque às vezes nós ficamos irados com algumas pessoas, até conosco mesmo, ou com algumas situações, mas ele fala assim, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira.
E diz ainda, não deixe criar raiz de amargura. Como você já deve ter visto, algumas plantas possuem uma raiz muito profunda, outras superficiais, mais grandes, né? Existem algumas árvores que a raiz começa a se espalhar, às vezes por calçadas, levantando as calçadas, levantando casas, causando brechas em casas, em construções, porque elas têm uma força muito grande, uma força de danificar, uma força de destruir. Uma raiz bem aprofundada, ela fortalece, mas uma raiz na superfície, com a capacidade de crescer muito, de se fortalecer muito, ela destrói. E aí essa amargura tem destruído o coração de muitas pessoas. São muitas decepções, são muitos conflitos, são muitas guerras, são muitos relacionamentos partidos. Se você é um tipo de pessoa que já viveu vários relacionamentos, e às vezes esperando o máximo deste relacionamento, o máximo, né, de melhor, certamente você é uma pessoa que já se decepcionou muito. Porque às vezes uma palavra, às vezes um comportamento, às vezes um olhar, às vezes uma expressão gera uma tristeza, e essa tristeza vai crescendo, vai ganhando forma e se torna uma amargura, e essa amargura sufoca todos os outros sentimentos e aí o brilho desaparece. É necessário aprender a perdoar para reciclarmos os nossos sentimentos. Como que é importante termos os nossos sentimentos reciclados. E aí nós aprendemos com o nosso mestre maior, que é Jesus. Quando ele estava na cruz, sofrendo ali, ele olha para toda aquela multidão e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdão é uma atitude para os fortes, não para os fracos. Por isso estou falando para você neste momento, seja forte e aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar pelo outro, mas principalmente por você mesmo. Para que você venha reciclar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e em Cristo criar novas possibilidades, infinitas possibilidades de ser feliz, de ser saudável. Que você consiga, em Cristo Jesus, vencer a incapacidade de perdoar e que desenvolva pelo amor de Cristo a capacidade de perdoar o outro que te ofendeu, que te machucou, e você sabe onde e como isso aconteceu. E capacidade também de se auto-perdoar, para que você desenvolva dentro de você a alegria, a felicidade, o prazer e sentimentos que possam irradiar o mundo com o que há de mais puro, com a presença de Jesus e com uma visão clara de como viver melhor. Se preciso for, perdoe quantas vezes for necessário, se lembrando sempre que esse perdão, ele vai beneficiar primeiramente a sua vida e depois a vida do outro que te feriu, que te machucou e que talvez nem mereça o seu perdão, mas que deve ser alvo do seu perdão, porque quando você perdoa, você consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida, que é a realidade mútua. Você consegue, em nome de Jesus, consertar as coisas que foram quebradas e consegue reciclar os seus sentimentos, pensamentos, dando para você mesmo uma nova oportunidade de ser feliz. Que Deus nos abençoe e continue a nos dirigir pela ação do Espírito Santo. A paz de Cristo.